Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 17/5/2021. Ah, benção divina! E a semana era para ser boa e a semana está boa, graças a Deus! Vamos lá, professor, o que aconteceu? O dólar caiu bem pouquinho, nem 0,1%, mas ficou em 0,09%, não, 0,09%, quase 0,1%. Ficou estável, parou ali onde que ela tinha que parar. Fechou em R$ 5,26, mas tem que arredondar 26,6. Então fica R$ 5,27, né? Quase que não precisa arredondar. R$ 5,25, 26 centavos, 27 centavos. Graças a Deus, estabilização total, que bênção divina. Vamos ver a Bolsa de Valores. A bolsa alemã DAX ficou no 0 a 0, fechou em 15.396, que bênção divina, ou seja, no 0 a 0, estabilidade, compras e vendas dentro da normalidade, e a brasileira subiu. Ela bateu 123 mil pontos, recuou um pouquinho e fechou beirando ali, fechou 122.900 e pouquinho, que se eu ver quanto é que tá aqui exato pra você, meu Deus do céu, 938, 122.938. Oh, maravilha! Quase que fechou em 123 mil. Faltou muito pouco. Olha, é só notícia boa, mais ou menos. Tem algumas coisinhas que vai dar umas dor de barriga aqui para nós. Vamos ver as dores de barriga? Vamos lá. Ibovespa tem leve alta puxado por commodities e se descola de Wall Street. O dólar cai a 5,26, nem pode falar que o dólar caiu, que ele ficou estável, né? Porque muito pouco o valor caiu. Mercado registra desempenho errático na esteira das preocupações com a inflação dos Estados Unidos e venda do varejo na China. Ah, então quer dizer que os Estados Unidos caiu, as ações do Brasil subiu? Pois é. Investidor não gosta de inflação, tá fugindo dos Estados Unidos e vindo para o Brasil. Graças a Deus, a paz do céu. Que benção divina. Apesar que você sabe que a Bolsa de Valores tem essas coisas, né? Quando é para ela subir, ela cai. Quando é para cair, ela sobe. Ela é meio doida, rapaz. A Bolsa de Valores, ela não fica colada 100% não nas outras, não. Ela faz uma oscilação meio maluca. E a gente viu uma oscilaçãozinha meio doidinha dela aí. Vamos ver, vamos lá. O Ibovespa opera entre as perdas e ganhos nessa segunda-feira, ontem, na contramão do dia negativo das bolsas dos Estados Unidos. Ações da Vale avançaram após 3 baixas e ajudaram a bolsa a performance melhor na Wall Street, com os papéis da Petrobras. Juntas, as ações dessas duas empresas respondem por mais de 20% do índice da Bovespa. Olha só que beleza. E lá fora, o que está acontecendo? Alguns países asiáticos, dados fracos da China e as preocupações a respeito do aumento da inflação da maior economia do mundo, por enquanto, até o dragão vermelho assumir, tomam conta do noticiário internacional. E na quarta-feira será divulgada a ata da FONC, o Comitê Federal de Mercado Aberto, que pode oferecer novas pistas sobre a visão dos formuladores de políticas públicas sobre a inflação. E isso eu também quero ver, porque a inflação nos Estados Unidos está delicado, está bem forte. Vamos lá. Infomoney ainda. Focus, mercado revisa para cima projeções para PIB e inflação neste ano e aposta em Selic ainda mais alta em 2022. Presta atenção. No câmbio, economistas consultados reduziram projeções, ou seja, do câmbio diminuiu, e agora vem um dólar negociado a 5,30 em 2021, fechando 2021, e a 5,35 em 2022. Deus queira que fosse assim, com estabilidade total no câmbio, praticamente sem alteração, mas não é bem assim que acontece. Eles me desculpam, mas eu não tenho como levar para frente uma projeção dessa daí. Eu não engulo essa projeção, não. O mercado financeiro revisou para cima pela 4ª semana consecutiva as projeções para o crescimento da economia brasileira. Desta vez de 3,21 o PIB
jogou para 3,45. Parabéns, muito bom. Isso daí é um feedback excelente, maravilhoso para nós, certo? Para a gente saber e acompanhar o que está acontecendo com a lucratividade do país, o que está acontecendo com o crescimento do país. Isso é uma ótima notícia. Tem até avião voando em cima da nossa cabeça aqui. Ô, glória! Ao mesmo tempo que o mercado se prepara para uma retomada econômica em meio ao avanço da vacinação no mundo e em ritmo mais lento, no Brasil a pressão inflacionária aumenta. Ah, então tá tendo alguma coisa de inflação? Está. E a gente vai ver a questão do IPCA, certo? Então vamos lá dar uma bisoiada no IPCA. Saiu nota aqui. Infomoney. IGPM. Opa, IPCA, mas o outro tá falando do IPCA. A gente volta pro IGPM. Vamos ver o IPCA. As estimativas compiladas no Focus apontam para a alta de 5,15% do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA. Certo? Em 2021, acima da projeção anterior de 5,06. Essa foi a 6ª semana consecutiva de revisão para cima. Ou seja, estão preocupados com o IPCA, mas parece que já são alguns dados do IGPM. Vamos dar uma olhada aqui? Infomoney, IGP-10. De maio, então nós estamos em maio, sobe 3,24% ante alta de 1,58% em abril, revela a FGV. Ou seja, em abril a gente teve uma alta de 1,58%. Todo mundo falou, oh, que beleza, subiu só 1,58%. Olha que benção, que pequenininho. Olha, já está baixando a inflação. Chega em maio, 3,24%. Já arrepiou para cima de novo. Isso daí deve ser o serviço vindo acompanhado aí, não é possível. Apesar que o IGPM é o Índice Geral de Preços 10, eles pegam uma quantidade diferente de produtos e que fazem as análises aqui, certo? Mas ela subiu. Então nós temos que ficar atento porque a inflação está caminhando com força total. Vamos lá ver o acumulado? O IGP-10, que subiu 3 e pouco aqui agora, esse mês, ele tem um acumulado no ano de 12,7%. E a taxa de 12 meses, a média de 12 meses, dos últimos 12 meses, sabe quanto é que ficou? 35,9%. Inflação de 35,9%. Vocês têm noção do que é isso? Isso aí é pior do que, eu vou falar pra você, país que tá assim num caos tremendo. Graças a Deus o Banco Central começou a levantar a Selic de novo para segurar essa onda. Graças a Deus, graças a Deus. Assim espero que se mantenha, em nome do Santíssimo Pai. Vamos lá. Infomoney. Governo vê risco para a privatização da Eletrobras e busca mudar parecer de relator na Câmara. E ações caem. Para integrantes do governo, pontos do parecer da MP da Eletrobras inviabilizariam a privatização. Cronograma fica mais apertado. Porque eles estavam querendo vender este ano, mas eles criaram uma medida provisória, né, uma MP, que precisa ser aprovada. E tinha algumas coisas ali que eles falaram, olha, esse negócio aqui não é muito bom, não. Pode fazer, inclusive, inverter o trem, aumentar o preço da energia. Eita, nós! Aí não fica bonita, não. Às vésperas da análise da Câmara de Deputados sobre a medida provisória, a MP 1031, que trata sobre a capitalização da Eletrobras, a expectativa pela aprovação em breve da privatização da companhia deu lugar a uma maior incerteza, conforme mais informações sobre o parecer do deputado. Aí vai falar. Aí é só linguiça, o resto aí é tudo linguiça. O que está acontecendo? Tem algumas coisas que eles não querem permitir da capitalização. O que é essa capitalização, professor? Sabe o que aconteceu na Petrobras? Imagina a Petrobras ser 100% do governo. Ela não pegou e vendeu uma parte e abriu na Bolsa de Valores um tanto, que foi 49%, para ela continuar comandando com 51%? Pois é, esse é o tipo mais ou menos de capitalização. Capitalização pode se dar
vendendo parte da empresa. Então é nesse sentido, e pode se vender até mais para perder inclusive o controle da empresa e depois no fim terminar de entregar. Então o que eles estão estudando? Cronogramas de como pode ser feito a venda da empresa na bolsa para que o governo capte dinheiro e ao mesmo tempo não faça subir a energia elétrica. Vamos ver isso daí, porque não é brincadeira não, hein? Vamos lá! Infomoney, saiu uma outra nota aqui interessante. Depois a gente vai falar sobre o negócio de política, que você, olha, vou falar um negócio para você mesmo, para mim, rapaz, mas o presidente tem umas falas que ele diz que chega a doer a arma, mas vamos chegar lá, vamos ver o outro negócio aqui antes. Efeito Elon Musk, Bitcoin cai 10% e atinge menor valor em 3 meses após novas falas do CEO da Tesla. Fim de semana foi agitado para investidores após Musk indicar que a Tesla poderia vender os bitcoins que possui. Inclusive ele estava anunciando inclusive de vender das vendas dos veículos que ele receberam, com venda de veículos, eles já pegar e vender também para poder capitalizar isso daí. Imagine, porque ele ainda não vendeu. Agora você imagina a empresa, os caras compraram o carro com o Bitcoin com o preço lá em cima e agora a empresa vai querer transformar o Bitcoin em moeda corrente, ou seja, dólar, com 10% a menos, com menos porcentagem. Olha o prejuízo que vai dar isso para a empresa. Isso daqui não vai ficar barato. Os acionistas do Tesla não vai engolir isso aí não, hein, cara. Eu vou falar um negócio pra você, vou até tomar um trem aqui. E hoje é chazinho. Nossa Senhora! Tem se tornado cada vez mais comum para o investidor de criptoativos ter que ficar atento à rotina de Elon Musk, o fundador da companhia de carros elétricos. Tesla tem sido cada vez mais influente nesse mercado. Agora vamos lá. Uma só empresa já está fazendo impacto desse no Bitcoin. Imagine se tivesse umas 10. Cada um faz um dia. Olha, eu não quero mais. Não, quero sim. Não quero mais, agora eu quero sim. Eu quero mais, quero sim. As oscilações do Bitcoin subindo e descendo. Isso está mostrando o tamanho do buraco que é e o tamanho do risco que é. Porque se ela não tivesse risco, não aconteceria oscilações gigantescas como está acontecendo. Isso aqui é inadmissível para o investidor. O investidor sério não consegue entrar nisso aqui. Só quem é vida louca consegue entrar num negócio desse, porque é muita oscilação. Não dá, gente. É muita oscilação. É demais da conta. Infomoney. Bolsonaro diz que deve levar ação ao STF para definir valor de ICMS sobre combustíveis. Seria talvez uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, por omissão para a gente definir o preço do ICMS, afirmou. Afirmou quem? Não sei, mas vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que deve apresentar ao Supremo uma ação para definir um valor fixo em cada estado para o ICMS que incide sobre os combustíveis, antecipando que deve sofrer uma derrota no Congresso na votação de um projeto de lei sobre o tema. Entramos com um projeto lá, pedimos urgência e acho que vou ser derrotado para que cada estado defina um valor fixo do ICMS. O que ele está fazendo? Ele não pegou e falou que ele queria que fizesse isso. Ele pegou e falou assim: eu vou baixar IPIs, COFINS para o combustível segurar a onda e para segurar aquelas coisas, porque estava querendo ter revolta dos caminhoneiros. Eu ainda falei: ó, vai ter uma, vai ter duas, não deixa chegar na terceira. Teve uma, teve duas, graças a Deus não chegou a terceira, graças a Deus. Só que a cobrança aumenta, continuou. Trocou o presidente da Petrobras e o valor de combustível subindo. E aí o que acontece? Ele, para pegar e não falar que a culpa não é dele, o que ele está fazendo? É o STF que decide tudo, então joga em cima do STF. Se o STF não aprovar, vai criar mais rejeição em cima do STF. Aí ele vai falar assim: bom, foi o STF que escolheu, gente. Eu tentei abaixar para vocês. O STF que não quis, o STF que não quis, o STF que não quis. Então, já que o STF está virando uma peça do tabuleiro política, e não jurídica, mas política, porque está tendo força política, de decisões políticas do país,
vai se colocar ele de fato dentro da política para ver qual é que é. Então vai se criar alguma instabilidade aí, uma dor de barriga entre a sociedade contra o STF. Mais ainda, o presidente da República está dando uma jogada perigosa, mas só que é bem política. O que ele está fazendo é bem político. Então é tipo assim, é algo que na política é normal, mas para um STF eu acho que eles não vão entender isso com uma normalidade, não. Eu acho que ele vai ter uma certa repulsa aí. Depois nós vamos entrar, a última coisa, nós vamos falar sobre a fala do Bolsonaro, que ele falou ontem, um negocinho aí. Infomoney. Dória diz, o governador do estado de São Paulo, diz que vacinação contra a corona será anual. Liberação de insumos da Coronavac deve acontecer em breve. Agora, o que devem fazer? Eu acredito que vai acontecer isso, acredito. Como são vírus muito similares, e você tem o SARS e o MERS com aquela vacina dos idosos, eu acredito que essa vacinação anual, ela vai embutir o corona, ela vai embutir o SARS e o MERS, vai ficar uma vacina só com todas essas proteções. Eu acho que vai, cada vez que vai se caminhando, vai se adaptando com as versões atualizadas para proteção mesmo da sociedade e tudo mais. Então aquela vacina que era só para os idosos, tal, só que da gripe, vacina da gripe, chamada tal da vacina da gripe, é capaz de englobar toda a população para essa situação da vacina da gripe. É uma ótima notícia, eu já sabia que isso ia acontecer, porque isso diz que a mutação não vai parar e não vai parar por aí. É isso que significa isso. Que eles vão ter que dar todo ano, porque a cepa sempre vai estar tendo alteração. Agora, tem uma coisa interessante, né? O Brasil vai conseguir fazer as próprias vacinas. Isso é o lado bom, porque nós vamos conseguir ter pelo menos uma alta suficiência em relação a essas coisas aí. Vamos lá para a fofoquinha então, para encerrar o vídeo aqui, para a gente conversar sobre aqui uma fala do presidente bem feliz, na minha opinião, bem feliz. Saiu na Infomoney também. Bolsonaro critica, abre aspas, idiotas, fecha aspas, que ainda defendem ficar em casa. Desde o início da pandemia, o presidente ataca medidas para restringir a circulação de pessoas como forma de reduzir a transmissão de corona. Bom, vejam bem. É uma crença que ele tem, é uma postura que ele tem, e é algo que ele inclusive, os seguidores dele prega isso, certo? Que é a liberdade, cada um faz o que quer, deixa o pessoal comércio fazer, perfeito. Eu não estou falando nada contra. O que eu estou falando contra é a forma que se fala. Pra que falar termo idiota? Não tem pra quê, gente? Pra quê? Isso é muito feio. Sair da boca de um presidente fica muito feio, fica simplesmente feio. E a rejeição dele nas pesquisas está alta. Essas coisas vai piorando a rejeição dele, vai ficando pior a situação dele, politicamente dizendo. Então ele tinha que polir um pouquinho mais, em vez de pegar e falar, pô, esses idiotas ficam fechando as coisas aí. Então ele tinha que pegar e falar assim, gente, eu entendo a situação, que tal, tá assim, mas nós sabemos que vai ter que fazer, de todo ano, já aproveita o gancho do governador, já podia falar assim, todo ano vai ter que ter vacinações, nós vamos ter que ficar convivendo com isso daí, a rotina do ser humano vai ser diferente daqui pra frente, e taralala, mas não pode usar uma palavra tão feia dessa, uma coisa tão chula dessa, gente, um presidente da República não pode. Um deputado até vai, mas um presidente da República, ele tem que evitar isso daí. Eu não sei se sai isso por espontaneidade ou se ele não tem mesmo alguém que fica ali com ele, que fica passando coisas para ele, fala desse jeito, faz assim, não sei o que, muda a postura, ele tinha que ter. Vocês podem percebam, eu vou fazer uma analogia bem cruel, tá? Mas fazer o quê? Percebam como Lula falava
lá atrás, mas olha, 2 eleições antes de ganhar as eleições. E depois você vê como ele fala quando ele ganhou as eleições. Ele fez um curso, um treinamento, ele fez uma especialização que ficou afinadíssima. O cara vai, chega e fala, consegue envolver, consegue explicar, ele tirou aquelas coisas muito, que deixa muito chula e ficou uma coisa mais elaborada, então ele conseguiu atingir as falas falando com os pobres, mas ao mesmo tempo ele não pega e joga com uma fala como se fosse de boteco, às vezes até fala alguma coisinha, mas não assim, tão assim, sabe, assim, nocivo. Porque na política, gente, tem uma situação que é o que acontece é o seguinte, eu estava até conversando com um amigo ontem sobre isso daí. É assim, na política é assim, se você pega e ataca alguém, as pessoas ficam com dó daquele que está sofrendo ataque e pega e começa a gostar dele. Falam, não, o outro está atacando, o outro não pode atacar. Então, na política, essas coisas assim, sabe, é melhor pegar e responder, mas de uma forma mais clássica. Gente, eu sei, eu também gostaria. O que ele tinha que falar? Gente, eu gostaria de poder ficar trancafiado dentro de casa o dia inteiro aqui, comandar aqui de um computador todas as coisas da política, governar o Brasil sem precisar sair de casa. Mas a realidade é outra, eu preciso sair, senão o Brasil para, e essa é a realidade de outras pessoas. Tem um monte de pessoas autônomas que precisa sair para trabalhar, precisa fazer alguma coisa, X, Y, Z. É diferente. Ele pode falar a mesma coisa de forma diferente. Isso ele precisa aprender, porque se ele não aprender com a inflação do jeito que está, só vai piorar a situação dele em relação à popularidade. Por que você acha que a popularidade dele está piorando? Eu cantei a bola lá atrás, cara. É inflação. O que derruba presidente da República é economia. O que derrubou a Dilma? Economia. O que é economia que derruba? Se o país estivesse bom e a Dilma tivesse feito o que ela fez, ela não caía. Ela caiu porque a economia ficou no negativo e estragou tudo lá. E aí o Bolsonaro entrou no negócio do corona e cara, sabe, a economia fica ruim. E aí ele tem um ministro da economia que pra mim não é tão bom e fica naquela coisa, graças a Deus que não tá conseguindo interferir no Banco Central, graças a Deus. Mas mesmo assim eu não gosto de Banco Central com autonomia dessa forma, porque a gente tem que se colocar no lugar, se trocar um governo, vamos lá, entrou um PCdoB, por exemplo, é totalmente o inverso do Bolsonaro, totalmente o inverso, então peguei o extremo do outro lado, certo? É o Bolsonaro invertido. Aí eles entram, eles vão nomear o começo do governo deles, 2 anos do governo deles vai estar travado com a política do governo atual. E os outros 2 eles colocam deles no Banco Central e tudo mais. Aí o próximo que entrar, vamos falar que entra Bolsonaro de novo. Aí ele vai ter que ficar com o cara do Banco Central com o perfil do inverso. Não vai dar certo isso daí, não vai dar certo. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infelizmente, o presidente precisa afinar um pouquinho, precisa polir um pouquinho, pelo menos um pouquinho a linguagem, o linguajar, né, gente? Senão não vai dar certo. Gente, jamais é verdade absoluta, que Deus nos abençoe. Eu tô achando que hoje a bolsa vai dar uma dorzinha de barriga, hein? Eu não sei não, sabe quando você tá sentindo que ela subiu. Mas, professor, você não falou que ela chega no 125? Eu falei, mas não sei, é uma energiazinha que eu tô sentindo. Sabe quando eu acho que as pessoas vão querer fazer os lucros? É capaz, hein, de fazer os lucrozinhos. Não tô falando que vai despencar, mas que dá aquela maneiradinha para poder depois continuar subindo. Eu acho que vai. Eu acho. Achar não é saber, né? Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.